ver se entra. Se alguém já está aí. Ainda não apareceu aqui. Hã? Ainda não apareceu. Não apareceu? Me abandonaram. Agora apareceu. Deixa eu colocar esse cursor aqui. O som está aqui, já tem 7. É? 9. Fátima Mota está dando no ar. Olá, Fátima Mota. Está chegando o dia de ficarmos juntinhas. A pessoa nem tá ansiosa, nem nada. Sandra Angelotti está dando um oi. Oi, Sandra. Edilene Andolfo. Ah, Oi. é minha prima. Ela é minha prima lá de Rio Claro. Que faz mau tempo que eu não vejo. Será que a gente vai se ver por causa das costurinhas, Edilene? Andréia Lúcia, dando boa noite. Boa noite, querida. Gilda Damasceno. Todo mundo. Serenita Vanessa. Ih, grande Selenita. Obrigada, gente. Maria Helena. Maria Helena Gonçalves? Silva Rios. É minha mãe. Ah, meu Deus, eu esqueci de avisar minha mãe. Mãe, você tá aí. Beijinho. Você está linda. Beijo. Ah, e não vale, né? Ai, meu Deus, graças a Deus que a senhora entrou dessa vez, que aí eu nem preciso ficar com peso na consciência. Só um pouquinho, né? Porque eu esqueci de novo. Elizabeth Cristina. Beth, beijinho. E a Lê também está assistindo. Eita, Lê. A Lê é uma do meu time das ansiosas. Quase não estamos ansiosas. Vamos passear, gente, quinta-feira. Ai, que delícia. Vamos fazer boneca lá em Campos do Jordão. Anderson Vilaranga. É meu irmão. Nossa, família. Olha. Aí sim, hein? Aí sim. De 8 horas, 20 horas. Sim, 20 pontos. Então vamos lá, né? Para honrar quem tá aí 20 em ponto, a gente vai começar a live da necessaire de primeiros socorros da bonequeira, que dá para fazer primeiros socorros de qualquer outra coisa. Mas eu já vou ter que começar me desculpando, porque acreditem se quiserem, eu não tenho essa necessaire aqui comigo. Só tenho uma para montar. Olha só. Mas é aquela diz que tá na fotinho. Ela vai ficar pronta até o final e vocês vão ver, né, gente? Mas ela tem esse formatinho. Essa daqui é uma pequenininha, que é o mesmo molde, diminuído, lógico, né? E eu vou colocar para vocês os dois moldes, dessa grande e da pequenininha. Essa pequenininha eu fiz no casamento da minha filha, foi a lembrancinha dos convidados. Então, o legal dessa necessaire, assim, que eu acho bem interessante, é essa caixinha de leite aqui, ó, que é uma falsa caixinha de leite, que não precisa cortar, que é bem legal, bem tranquilo. Então, principalmente para quem vai fazer em quantidade, isso aqui é vida, né? Então, por exemplo, dessa daqui eu fiz 180 no casamento. Imagina ficar cortando, ficar alinhando a caixinha de leite aqui. Aí eu fiz com essa técnica aqui, que fica muito fácil, tá bom? O que eu queria? Eu queria começar falando sobre uma telacê. Esse daqui, nesse caso, eu fiz o quilting. Mas eu fiquei com vontade, falei para André, eu vou explicar um pouquinho sobre uma telacê para as meninas, porque nem todo mundo faz o quilting, mas dá para fazer uma telacê, né? O que eu faço quando eu vou fazer um trabalho assim? Eu não corto o molde já direto. Eu corto um retângulo de tecido, nesse caso aqui, um retângulo de 23 por 33. Já começou? Já. Esse
Por enquanto não, filho, tá? Obrigada, meu filhinho. 23 por 33, faço o quilting ou faço uma telacê e depois eu recorto um molde. Então, o que eu queria mostrar para vocês? As várias formas, os vários instrumentos que hoje a gente tem para facilitar uma telacê, os calcadores, né? Eu sei que muitas sabem, mas algumas podem não saber, então eu vou mostrar uma telacê. A gente tem hoje este ferrinho. Esse ferrinho, tá dando pra ver aí direitinho? Esse ferrinho, ele entra na haste. Essa aqui é a haste da máquina de costura, né? Uma que vai atrás da máquina de costura, que a gente solta o calcador aqui quando empurra essa molinha. Esse ferrinho, você entra num buraquinho aqui, ó. Andréia, vê se dá pra ver. Ó. Dá pra ver aí? Dá. A gente entra nesse buraquinho. E aí, o que você faz? Você faz primeiro no seu trabalho uma costura, né, retinha, conforme você quer ser uma telacê ou a diagonal. Depois você coloca essa hastezinha na costura que você tem e marca quantos centímetros você quer o seu quadradinho ou a sua linha. A distância dessa haste até a haste, desse pedacinho aqui dessa haste até a haste da máquina é o tamanho da sua linha, da distância. Então, aí você alinha aqui na costura, aí você costura. Depois, na próxima costura, você vai na outra, né? Por exemplo, vê aqui, Andréia, se dá para explicar. É que eu não queria colocar na máquina, porque na realidade eu quero só dar uma explicação básica mesmo, sem tecido. Por exemplo, tá na máquina aqui, ó, o calcador tá aqui. Aí eu faço uma costura assim, nesse sentido. A primeira costura eu tenho que fazer, certo? Eu venho com essa hastezinha em cima da costura, aí venho com a máquina aqui, ó. O meu calcador vai estar fazendo uma outra costura. A próxima eu venho aqui, né? Vou na costura que eu já fiz e vou andando. Então, esse ferrinho, ele marca a distância de uma linha para outra. Eu vou aumentando ou diminuindo conforme eu quero, tá? Esse é o primeiro, assim, que eu falo das possibilidades de uma telacê. O outro, aí criaram, esse daqui, ó, a diferença é que ele dá linhas bem distantes, ó, dá uma linha, por exemplo, de 8 centímetros, uma de 5 centímetros, uma, tá vendo? Até pequenininha. Esse daqui é um outro calcador que a gente coloca, ó, esse a gente já coloca aqui mesmo na nossa haste, ó. Só que ele vai dar sempre no máximo essa distância aqui, ó, dessa ponta até essa aqui. Então, dá uns 2,5 centímetros o quadradinho. Ou você pode regular por aqui, mas o máximo são 2,5, ó. Tá vendo? Esse é um outro artifício para fazer uma telacê, tá? Aí nós temos esse aqui, que esse é legal quando a gente vai fazer coisa grossa, que tem tecido de cima, né, o topo, o tecido, a manta e o forro. A nossa máquina, ela tem uma puxada do calcador, né, dos dentinhos que tem na máquina. E normalmente quando a gente faz sem esse pé, a máquina puxa o tecido de cima de um jeito e embaixo ela puxa do outro. Aí tende a ficar umas preguinhas embaixo. Esse pé, ele chama pé de dupla alimentação. O que é isso? Ele tem uma outra carreirinha aqui de dentinhos, tá vendo? Então, esse parafuso vai em cima do parafuso da agulha e automaticamente, quando a agulha se mexe, mexe o dentinho debaixo da máquina e esse dentinho mexe junto. Então, ele puxa os dois tecidos ao mesmo tempo. O de baixo e de cima é perfeito quando a gente vai fazer uma telacê. Perfeito. Esse meu é antigo. E ele não tem o furinho para colocar essa haste, mas já tem alguns que tem esse furinho que você inclui essa haste. Então, você fica com as duas formas de usar, tá bom? Então, são esses aqui. Tem gente que faz uma telacê com fita crepe, coloca a fita crepe e costura na lateral da fita crepe, tem um monte de coisa. Mas eu queria ensinar mesmo a forma, vamos dizer assim, tradicional, pioneira de fazer uma telacê. Por quê? Porque eu sempre falo para as minhas alunas assim, na primeira aula, quando a pessoa vai fazer uma telacê, que é o quilting reto, eu ensino, porque eu falo para elas, olha, já tem calcadores que facilitam muito a vida, porém, se você não tiver o calcador, você tem que saber como que faz uma telacê, certo? Então, vamos supor
que esse é o meu tecido, tá? Que eu vou fazer uma tela C. Então, eu tenho o tecido, a manta e o forro. Eu corto, por exemplo, se essa aqui é 30 por 20, eu corto manta e forro 33 por 23, 34 por 24, um pouquinho maior. Para que esse tecido, de repente, não corra. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai alinhavar o tecido, né? Esse é importante. Então, como que eu vou alinhavar? Eu vou colocar um fio grande na agulha, dou um nozinho. Eu venho com esse fio aqui, ó, no meio do trabalho, vê se dá para ver, Andréia. E vou alinhavando os três, né? Os três elementos, tecido, manta e forro, ó, para a ponta. E desse jeito eu puxo, enquanto eu alinhavo, eu vou puxando o tecido para a ponta. Aí aqui eu corto a linha no final, sem arrematar, corto deixando um pedaço longuinho de linha. Venho com outro nozinho no meio, ó, e vou alinhavando para a ponta, tá? Cortei. Venho com outro nozinho no meio, faço um sinal de X. Vamos supor, esse tecido aqui seria um tecido pequeno, ó, outro, né? E vou para as pontas, ó. Certo? Esse tecido aqui é um tecido pequeno, então me responde, né? Com só um sinal de X. Se fosse um tecido maior, por exemplo, eu vou quiltar, vou fazer um quilting reto ou um quilting livre numa... Não, livre não, que o livre vai só com alfinete de segurança. Mas vou fazer um quilting reto num tecido, numa mantinha de bebê, num caminho de mesa. Aí eu preciso fazer esse alinhavo. Aí eu vou, além do X, eu vou fazer um sinal de mais, do mesmo jeito, sempre puxando para as pontas, tá? Desse jeitinho. Aí fiz isso, tá todo alinhavadinho o meu trabalho. Aí eu vou riscar o trabalho, tá? O que eu vou fazer? Aqui o meu tecido, vou medir o meu tecido. Meço o tecido. Tem 30 centímetros meu tecido. Eu vou passar uma linha aqui, ó, no meio do tecido. Então é de 15, a minha régua tem 15, eu vou passar 15 centímetros aqui. De quanto que eu quero o meu matelassê? Eu quero de 3 centímetros. Então, eu vou vindo aqui, ó, vou andando, conto na régua aqui, ó, 1, 2, 3. Tá dando, pessoal, enxergar direitinho, Andréia? Dá sim. Pergunta para elas, meninas, vê se tá dando direitinho. Se não tiver, a gente muda o foco, muda o celular de lugar, tá? Ó, aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, outra linha. Outro risco com a caneta fantasminha, um giz, o que vocês tiverem. Aí, coloco a minha régua em cima do último risco e venho pra cá. E assim eu vou todo o trabalho. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Por que eu não começo aqui? Eu não começo aqui porque, dependendo do meu trabalho, vamos supor que esse trabalho tivesse com 32. Aí eu ia vir de 3 em 3, ia ficar 10 faixinhas de 3 centímetros e uma de 2. Então, eu venho sempre aqui, ó, que vão dar 10 faixinhas de 30 e as outras duas de 1 centímetro. Então, elas sempre ficam igualadas. Quando eu tiver que aparar, eu vou aparar, vai ficar o mesmo tamanho, tá bom? Risquei. Se eu for riscar só na vertical é assim. Se eu for riscar quadradinho, eu faço, acho o meio, igualzinho. Aí eu vou para a máquina. Eu indo para a máquina com uma tela C, eu tenho que respeitar que eu nunca posso costurar o trabalho e virar, certo? Então eu vou, por exemplo, eu vou costurar aqui esse papel. Ó, vou costurar aqui esse papel para mostrar para vocês. Vou começar pelo meu ponto do meio, né? Por aqui, onde eu fiz a... Foi no meio, eu vou puxar, vou cortar a linha e eu não vou virar o meu tecido, embora seja mais fácil. Eu vou manter o meu tecido lá e vou fazer a linha paralela, tá? A seguinte, ó. Corto.
vou para outra linha e assim por diante. O que acontece? Eu vou costurando assim. Quando eu ponho aqui no meio, vou costurando as seguintes, eu já, de novo, eu vou levando o meu tecido para a beirada. Então, desse jeito, o tecido sempre vai ficar muito esticadinho. Acabei esse lado todinho aqui, eu não vou virar meu tecido para fazer outro lado. Eu venho aqui e vou para cá, entendeu? Então, o tecido ele vai do meio para as pontas, ele vai esticando bem. Isso é muito bom, principalmente quando eu vou fazer uma telacê no outro sentido. Não vai ficar aquelas preguinhas que às vezes a gente faz, e a parte de baixo, principalmente, sempre dá umas preguinhas. Se você alinhavar direitinho, jogando do meio para as pontas e costurar do meio para as laterais, não vai ter problema com o teu matelacê, tá? Não vai ter matelacê de preguinha atrás. Eu vou mostrar para vocês uma bolsa que eu fiz e que eu usei, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei quiltar, né, então não dá pra fazer, que nem, eu fiz essa bolsa aqui, eu fiz todinha do quilting reto, que é uma telacê. Vamos supor, aqui é um Dresden, né, que é essa técnica aqui. O que eu fiz? André, tá dando pra ver? Eu acho que o trabalho aqui dá? Eu coloquei o pé calcador bem na lateral desses bicos aqui, tá? E depois eu fui com a largura do pé de máquina sempre no último, encostava o pé de máquina no último e ia vindo, Eles ficaram tudo com 0,75 da largura do pé de máquina, tá vendo? Mas eu dei uma alinhavada nisso aqui. Aqui também, Aqui é doidinha, né? Eu fiz o quadriculado de 0,75 por 0,75. Alinhavei, fiz todinho ele daqui pra cá, fui puxando, daqui pra cá. Depois virei e fiz o quadradinho. Dá pra ver, Déia? Sim. Aqui, Consegue ver esse trabalho? Legal. Tá? É isso aí. Então, vamos lá. Aí, a gente já fez uma telacê no jeans ou no outro tecido, pode ser um azul marinho. Eu coloquei o molde pra vocês. Vou colocar amanhã, né, o molde escaneado, porque eu não consegui, eu dei aula hoje e não consegui escanear. Fiz o molde, fiz a aplicação aqui da cruzinha, né? Tudo direitinho. Aí, como que eu costumo fazer? Eu cortei esse molde, corto esse molde e corto aqui o círculo onde tinha a minha aplicação. Para que é isso? Eu vou, depois que o tecido já está alinhavado, quiltado ou matelaçado, eu vou riscar meu molde. Vamos supor que é isso aqui, né? Eu vou riscar o tecido, vou cortar, e aí aqui nesse círculo eu já sei que é o lugar onde eu vou montar a minha aplicação, entendeu? Para não precisar ficar me preocupando com centralizar. Ele já tá centralizadinho aqui no molde e eu já vou aqui aplicar, montar a minha aplicação, tá? Que foi o que eu fiz aqui, Centralizadinho, né? Lá, certinho. Tá bom? Aí agora a gente vai começar a montagem. Então eu tô com molde, com tecido com matelacê ou com quilt, nesse caso tá quiltadinho. Já cortei e já fiz a aplicação aqui, tá? Coloquei minha etiquetinha aqui, a etiqueta sempre direito com direito, o direito da etiqueta pro direito da peça, que aí quando você dobrar e costurar ela fica na posição certinha. Agora eu vou colocar o zíper, né? Vamos aqui, tecido e forro e zíper. Eu coloquei um pedaço maior de zíper. Eu gosto, quando é peça pequena assim, usar zíper, aquele zíper pronto, só que eu não tinha aqui. Então, não tinha vermelho, né? Tem um monte de outras cores, não tinha vermelho. Eu sempre compro o zíper maior um pouco, ou corto ele maior, nem precisa ser desse tamanho, que eu peguei um retalhinho que eu tinha ali. Maior. Por quê? Porque eu não preciso ficar me preocupando na hora de passar o calcador de zíper, por conta do cursor aqui, tá? Então eu ponho o cursor para fora do meu trabalho, é uma dica, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente foge do cursor. Mas para ficar mais fácil assim, eu deixo ele maior, corto ele maior ou compro ele maior e deixo o cursor para fora da colocação do zíper, tá? Então o que eu vou fazer aqui, dobrar meu trabalho, dar um piquezinho, certo? Aí, achar
um meinho do zíper aqui, só pra... Esse eu não coloquei aquele finalzinho pra dar acabamento do zíper, tá, gente? Pra ficar um pouco mais facinho. Aí eu vou encaixar o pique aqui com o zíper. Vou fazer a mesma coisa no forro. Vou colocar o forro atrás. Ó, essa colocação de zíper é aquela técnica que a gente fala que é sanduíche. Quando você ouve, fala assim, o zíper é sanduíche, que é para dar um acabamento bem legal. Então, tem pergunta aí, ideia? Não, só boa noite, só. Bastante gente assistindo. Boa noite para todo mundo. Mas, gente, se tiver perguntinha, pode fazer, viu? Se eu souber responder, eu respondo com todo carinho. Sherry Maia estava assistindo. Ai, que linda. Sherry vai estar aqui dia 12 de abril. Hoje já falei um monte de você aqui, as meninas já falaram e já tem até gente inscrita, viu, Sherry? Ó, o jeans é uma parte do pãozinho. Vamos fazer assim pra gente memorizar o sanduíche. O jeans aqui é uma parte do pão. O zíper aqui é o recheio do sanduíche, de queijo, hambúrguer, o que vocês quiserem. Aqui é o recheio e essa é a outra parte do pão. A gente tá chegando na hora da fome. A outra parte do pão. Então o zíper vai ficar como sanduíche. Quando eu virar, ele tá bem acabadinho, bem bonitinho. Então toda vez que você pensar assim, como que é a história do zíper sanduíche? É assim, ó, direito do teu trabalho com o direito do zíper. Então é o pãozinho junto com o recheio, e o forro vai atrás, que é o outro pão, mas ele também fica, ó, direito do trabalho já com o direito da tua parte da frente, tá? Vamos aqui. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre o calcador de zíper. O pessoal teme muito o calcador de zíper, principalmente nos orcos. A pessoa fala assim, não dá pra colocar com esse mesmo, eu puxo a agulha bem pra pertinho do zíper. Só que, gente, deixa eu explicar. Principalmente quem faz bolsa, quem faz maleta, não é só estética. O zíper fica mais bonito quando ele é colocado bem perto da parte de plástico, mas não é só a estética. Tem a questão também de desfiar o zíper. Às vezes você compra um zíper que ele desfia mais fácil, sei lá. Então, o que acontece? Quanto mais perto da parte de plástico, mais seguro fica o teu trabalho, principalmente mala, que dá mais força porque tá mais cheia. Nunca você vai cortar esta parte. A Mari tá aí? Não, tá Erê, que tá falando que não jantou ainda. Não jantou ainda? Eu também não, Erê, mas nós tomamos um café tão gostoso hoje de tarde aqui com as meninas que fizeram fazer o work, tava uma delícia. É o marido da Del, o Eduardo. Ai, Jesus. Tem bastante gente, tem a Beatriz. A Silvestrina, né? Deve ser. Pedroso. Beijinho pra todo mundo. Vivi Prado. Olha, a Vivi, gente, eu vou lá no Emold. Será que era surpresa? Eu vou lá fazer vou lá gravar o programa da TV Emold. Bem bonitinho, vou fazer um trabalho bem bonitinho pra vocês. Ó, o que eu perguntei se a Mari tá aqui, porque vou denunciar a Mari aqui e falar uma coisa. A Mari é uma querida, uma aluna minha que eu mando beijos e beijos, que ela me ama, eu amo ela. Eu amo ela, é horrível, né? Eu a amo. A Mari uma vez fez uma bolsa que a gente estava trabalhando aqui e deu para a manicure dela. Aí a manicure dela veio e falou que o zíper tinha estragado, tinha desfiado. Aí a Lelane desfiou. Eu falei, Mari, pega a bolsa de volta e vamos ver o que aconteceu. Aí eu falei, mas nunca na minha vida eu vi zíper desfiar, nunca tinha visto mesmo, né? Aí o que a Mari fez? Ela se incomodou com a margem de costura grande aqui, ó, e ela cortou o zíper, ela parou um pouquinho. Parou, a pessoa foi abrindo a bolsa foi desfiando, o zíper saiu fora. Então, o calcador de zíper não é questão só de estética, é segurança e nunca você corta o zíper, tá? Aqui, ó. O calcador de zíper, isso aqui, André, eu não sei se tem que aproximar. Eu quero mostrar pra vocês que ele tem 2 degraus aqui, ó. Vê aí se dá. Ó, ele tem um degrauzinho aqui, tá vendo? Ó, esse degrauzinho, ele não é só enfeite. Esse degrauzinho é para você encaixar o plástico do zíper aqui, ó. Tá vendo? Você encaixa o plástico, aí o calcador, ele não sobe e ele não sai. Você sempre vai se guiar, ó, tá dando pra ver? O plástico do zíper aqui, tá? Ó, ele anda assim, ó.
plástico do zíper nesse degrauzinho. Se for desse lado é aqui, se for desse lado é aqui, tá? Por isso que ele tem essas duas partes do ferrinho aqui, ó. Para você mudar dependendo do lado do teu zíper. Se você não consegue mudar a posição do tecido, você muda a posição do cursor. Então eu vou colocar este cursor aqui. Vou colocar este lado. Eu vou deixar o cursor lá para dentro do tecido só para mostrar para vocês como que funciona quando ele tá dentro da peça. Mas, como eu disse, mais fácil é você colocar um zíper maior ou, né, um pouquinho maior e deixar o cursor para fora. A Del tá aí? A Del tá aqui, falando que você tá linda. Obrigada, Delzinha. Ó, vamos lá. Então, pertinho, vou colocar uma... Sempre parando com a agulha enfiada, porque aí o teu tecido não sai do lugar, tá? O trabalho não sai, ó. Ele chegou perto do cursor. Se eu deixar o cursor ali, o meu trabalho vai criar uma barriga, porque a máquina vai ultrapassar. Então, o que que eu faço? Eu deixo minha agulha enfiada, mas bem na pontinha, o máximo que der, só para segurar o trabalho, ó. Levanto o calcador aqui, ó, a haste. Levanto o meu trabalho e passo o cursor. Às vezes ele é meio chatinho, dependendo da altura do cursor, ó. Passo o cursor lá pro outro lado, ó. Tá? Aí, depois eu continuo. Se eu não levantar o calcador, aqui, ó, e não deixar a agulha enfiadinha um pouquinho, o trabalho vai sair do lugar, tá? Ou então vai ficar a barriga. Ó. Eu vou sentindo aqui, ó, o plástico. Tem gente que prefere prender pro lado do forro. Eu sempre prendo assim porque, ó, você consegue sentir, ó, ele vai pra lá, vai ficar certinho, ó. Ó, quando ele sai, ó, ele tá andando, tá vendo aqui? Acho que não dá, né? Eu coloquei a linha preta aqui, ó. Ele andou bem pertinho. Ó. Com isso, olha, ele ficou bem pertinho, olha que bonitinho, tá vendo? Aí, eu vou pegar o outro lado, ó, colocar o degrauzinho aqui, porque aí ele rebate já com uma posição de distância boa aqui, ó. Ó, vou colocar o cursor aqui só para vocês verem agora mais perto. Vamos supor que o meu cursor estivesse aqui, ó. Eu não consigo passar por cima dele e ele vai me dar uma barriga. Eu deixo a minha agulha enfiadinha lá, né? Certo? Ó. Deixo ela só segurando meu tecido. O tecido não pode sair do lugar, ó. Aí eu levanto aqui e passo o cursor, ó. Ó, jogo ele lá pro outro lado. E aí continuo o meu trabalho. Ó. Tá? Ó. Certinho. Uma coisa importante, ó, linha do avesso vermelhinha e da parte da frente azul marinho, tá, gente? Pra ficar uma coisa bem caprichadinha, porque acabamento é vida, né? Às vezes a gente fica com preguiça, então, ó, eu tô com a bobina vermelha e a parte de cima azul, a linha de cima azul. Ó, aí, ó, agora eu vou fazer o quê? Vou colocar o outro lado aqui. Como esse trabalho aqui, ele é inclinadinho, eu vou de novo dar o pique, porque senão eu vou me atrapalhar ali e vai ficar torto. Vou dar o pique aqui, vou dar o pique no forro. E vou dar o pique aqui no meu zíper. Tá? Aí junto o pique aqui, ó. Junto aqui, ó. Aí ele vai ficar isso aqui. Tá vendo? Porque como ele não tem divisão embaixo, ó, ele vai ficar isso aqui.
tá? Só dobrar aqui, dobrar os dois ladinhos. Vou juntar aqui. E vamos lá. Vamos lá de novo no processo. Ó, já deixei meu cursor aqui fora dessa vez, tá vendo? Aí eu não preciso me preocupar com ele. Ó. E eu deixei sem aquela emendinha aqui no final. Tem uma emendinha que a gente faz aqui no final. Deixa eu só passar uma costurinha aqui para não correr o risco desse cursor sair. Ó, vou rebater. Sem aquele finalzinho aqui, fica melhor para rebater. Nesse caso, eu optei, como eu fiz várias, né, como eu falei, eu optei por não colocar aquele finalzinho de acabamento, tá? Ó, encosto o degrauzinho lá. Às vezes ele demora para subir, a gente encosto lá. Sempre puxando aqui o forro, gente, tem que estar bem puxadinho. Às vezes você pode até passar, porque se você não puxar, às vezes você rebate com o tecido em cima do zíper atrás, aí não adiantou nada, né? Porque o rebatido não é só beleza. O rebatido é para não ficar aquele trabalho que o zíper, essa parte come, né? O zíper vem, pega o tecido aqui, ó. Certo? Já deu, ó, tá desse jeitinho, certo? Eu vou voltar para o avesso, porque agora eu vou fechar as laterais. Ó, ela tem que ficar desse jeito. Agora o cursor já está lá dentro, aí eu vou passar uma costura aqui agora, vou tirar o meu calcador de zíper e colocar o calcador normal. Aí, nessa hora, eu vou trocar a minha bobina. Por quê? Porque como eu vou dar prioridade para a minha parte externa, que é azul marinho, certo? Então, eu vou colocar a bobina azul marinho também para não correr o risco de, às vezes, ficar aparecendo uns pontinhos aqui. Se aparece no forro, não tem problema, mas na parte de fora eu vou priorizar com o azul marinho. Deixa eu tirar aqui que eu ponho uns elastiquinhos para não ficar saindo... É outra dica, as minhas alunas não gostam, tá? Elas me xingam. Falam, não sei pra que isso, ó. Mas é um elastiquinho daqueles de fazer trancinha em criança, em boneca, pra não ficar aquele monte, aquele emaranhado de fio dentro da caixa de bobina da gente. Aí eu ponho lá. E brigo com elas se elas não colocam na hora de tirar. Agora eu vou passar uma costurinha aqui pra poder cortar esse zíper. Então eu vou passar a costurinha aqui, ó. No finalzinho dele, ó. Retrocesso. Vou cortar o zíper. Enquanto a linha... Linha é horrível, né? Ó. Agonia de um monte de linha. Ó, tá tudo bem a ideia? Tudo. O pessoal tá gostando. Tá? Tá. Oba. Ó. Agora aqui, como o zíper tá abertinho, é mais chato, né, da gente unir. Mas a gente vai lá. Vai na perseverança. Cortei aqui.
cursor tá lá dentro. Aí eu deixo o zíper abertinho, porque senão depois na hora de desvirar eu vou sofrer. Aí agora eu vou preparar aquela caixinha de leite. Então, como que eu faço? Eu acho o meio aqui, ó. Achei o meio do meu trabalho, né? Ele tá dobradinho aqui, ó. O zíper, eu jogo, o plástico do zíper eu sempre jogo para o lado do forro. Vou colocar um alfinetezinho aqui. Outro alfinetezinho aqui, jogando o plástico pro lado do forro. Ó, tá aqui, tá? O meu meio tá aqui, certo? Então, eu vou fazer uma prega, ó. Eu vou contar aqui do meio, vou passar uma linhazinha aqui. Vamos ver se eu trouxe a canetinha. Vou passar com uma caneta mesmo que tá no avesso. Ó, tá no meio, não tá? Eu vou pegar aqui 2,5 centímetros a partir da dobrinha. Vou passar uma listinha aqui, ó. Um risco. Do outro lado, é porque assim, eu vou medindo agora, mas depois a gente acaba acostumando e faz tudo sem riscar, né? Mas olha aqui. Ó, ele vai pegar, se vocês olharem o molde tem aqui a diagonalzinha, né? Ó, e aqui tem a partezinha reta, que é exatamente esses 5 centímetros que eu tô riscando. 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Então, eu venho aqui, dobro, ó. Dobro, chego no 5 aqui, tá vendo? Ó. Os 2 risquinhos aqui. Tá dando pra ver a ideia? Sim, tá bem. Eu dobro e dobro de novo, ó. Dobro e dobro. Aí eu vou vir com uma costura aqui. Começo aqui no meio, no zíper, né? Nessa hora bem devagarinho, tá, gente? Porque pode fazer um... Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Vou virar só este lado. Vamos ver se eu consigo fazer isto. Ó. Ela já ficou aquela caixinha de leite. Essa caixinha aqui, essa falsa caixinha de leite aqui, ó, que tem aqui nessa, é só essa prega que a gente dá e passa a costura inteira, tá? Ela já fica desse jeitinho. Ó. Vou juntar aqui, né, a faixa que eu fiz, risco que eu fiz com outro risco aqui, juntei, vou lá, ó. Não vou cortar nada, é só essa dobra, tá? Eu sempre costumo dar Em uma das partes aqui eu tenho que deixar uma abertura, né? Mas eu vou fazer aqui de novo para vocês verem aqui no forro. Deixa eu só cortar. Esse jeans ele dá uma desfiada, então ele vive cheio de linha assim. Aí isso vai irritando um pouquinho a pessoa. Ó. Vamos lá, tá no meio a dobra aqui, certo? Eu vou lá 2,5. 2,5 pra cá. Tô riscando com essa porque é avesso, tá, gente? E eu não achei minha fantasminha aqui. Acabei esquecendo, ó. 2,5 aqui, certo? Aí venho, ó. Dobro aqui na linha que eu fiz e dobro aqui a linha que eu fiz, ó, né? 5 centímetros. Aí eu encontro as duas, dobro, ficou a prega. Eu vou lá e vou fechar agora.
esse outro lado eu não vou ficar fazendo um parto aqui depois para abrir. Porque eu preciso fechar pelo menos até o final da preguinha, ó. Deixei uma abertura aqui pra gente desvirar a peça. Uma pequenina abertura. Que eu acho que eu vou sofrer. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Que aqui eu só não posso deixar chegar no zíper, né? Abertura, mas vou dar um retrocesso aqui mais perto do zíper. Nenhuma perguntinha? Esse pessoal é tão muito quieto. A Irê tá perguntando aqui sobre a live do bombom. Ela falou que as orelhinhas do coelho da Serenita caiu. Mas eu acho que foi a parte do arame, né? É a parte do araminho. É a parte do araminho. Lembra que eu falei que eu não lembrei de... Eu coloquei o araminho, depois você pega lá, Deia, os dois pra mim. Mas eu esqueci de avisar, mas aí eu expliquei depois como que eu fiz. Aí eu fiz no grande, é um pedacinho de araminho, porque senão ela cai mesmo, ela fica pesada, por isso que eu coloquei o arame. As meninas estão com dúvida disso, aqui perguntando. Ó. Nasceu. Aí eu vou fechar ali o meu pedaço, tá? Com invisível. Ficou a preguinha no forro também, tá? Ó, no forro também ficou, ó. Tá? Normal. E eu vou fechar o invisível. Aqui eu jogo pra fora esse bolinho aqui de coisa que tem. Aconteceu aqui, zíper, porque você não quer fechar? Fechou. Ó. Tá? Ficou aqui. E nasceu a necessairezinha. Tá bom? Ó. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de fio encerado e umas duas pedrinhas, duas pontinhas, né? Ó. Peguei um pedacinho de fio, passei por dentro do zíper, ó. Tá? Mas, gente, se vocês comprarem o zíper, aquele que não é esse grosso, porque esse zíper grosso para fazer necessário pequeno, ele fica meio grosseiro aqui o final. Com o outro fica bem melhor, tá? Ó, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é aquele que é comprado pronto. Tá? Ó. Esse é aquele que é comprado pronto, então o finalzinho fica bonitinho. Esse aqui, para necessário pequeno, ele não fica muito legal, ó. Tá vendo? Então depois a gente dá ele acostuma, mas ele é grosso para essa coisa pequena. Então o outro é bem melhor. Eu compro, quando eu vou a São Paulo, que eu vou fazer lembrancinha, ó, aqui você dá uns 2 nozinhos para não sair a pontinha, né? 2 ou 3. Eu compro o zíper ou lá na Rangel Pestana, né, naquelas áreas lá, mas em São Paulo, como que é o nome daquela rua? Abdo Chaim, perto do Subway que tem lá, perto da Metrópole, tem a ZR, acho que é ZR, Zíperes, que é uma fábrica de zíper, e lá é bem baratinho, você compra por dúzia, compra pacote de 50, de 100, é bem baratinho. Tipo assim, você pagar R$3 um pacote com 50 zíperes pequenos, sabe, assim, R$3 a dúzia do zíper grande, coisa que aqui você paga R$1,50, é bem baratinho, aí eu compro lá, é na Abdo Chaim, acho que é ZR, tenho quase certeza. Aí eu fiz isso daqui, né, necessairezinha, isso daqui eu fiz para dar de presente para as meninas que fazem boneca aqui no ateliê quando vem as professoras. Aí eu coloquei uma bisnaguinha de água oxigenada. Comprei na loja da Essência, essas lojas que vendem coisa para perfume, para sabonete, eles vendem essas bisnaguinhas. Eu comprei lá, coloquei algodãozinho, ó, bolinha de algodão, aí alguns cotonetes amarradinho, né? E os band-aids. Coloquei em cada, acho que foram 3 band-aids, tá bom? Curativos, não pode falar band-aid, né? Mas é band-aid.
assim, eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas que trabalha com impressão, fica bem legal também fazer um rótulozinho para pôr aqui, para pôr aqui. Aí tem gente que faz até a embalagem do band-aid, né? Fica muito bonitinho, porque aí você entrega totalmente personalizado. Eu não tive essa oportunidade, né? Então, e também não trabalho com esses personalizados. Então, é isso. Olha, ficou fofinha, né? Não ficou lindinha? Aí é só assim, eu acho que o principal disso, porque você pode fazer isso com qualquer modelinho de necessaire, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, principalmente como o intuito é as lembrancinhas, os mimos, assim, quando a gente tem que dar, é isso aqui, ó. É essa caixinha de leite bem fácil de fazer. E, de repente, você faz para professor, né? Troca isso daqui, faz um para professor. Aí fica bem bonitinho e bem rapidinho, tá bom? Aqui, pega o que não tenho, esse aqui não tem. Ó, essa cai mesmo, ó, porque como é feltro, né? Ó, ela cai. Aí por isso que eu falei pra vocês que eu coloquei o araminho. E aí você deixa o araminho, ele aqui embaixo, ó. Se você prender o araminho na pontinha aqui no nariz, deixar ele muito aqui em cima, ó, ele acaba caindo com o arame e tudo. Então o araminho, ele tem que estar lá, ó. Olha onde tá meu arame, no finalzinho da fuça dele, não é do narizinho lá, do rostinho dele. Ele tá aqui, meu arame, ó. Aí ele sustenta, porque ele não vai cair sozinho, tá vendo? Ó, até dá pra dobrar um pouquinho, ó. Tá? Dá pra dobrar, você pode fazer maiorzinho, tá vendo? Com araminho. Foi a questão do arame só, Ere. Que eu até avisei que eu tinha esquecido. Ele tava aqui, eu fechei o bichinho e esqueci de avisar que tinha arame. A Serenita, que era ela que tava com dúvida. Ah, é. Ó, aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? O arame, ó, tá lá embaixo, ó. E ele tá até aqui em cima, ó. Na hora, quando a gente fez aqui essa parte aqui de baixo, a gente deixou aberto aqui, né, pra fazer invisível. Aí por essa abertura aqui, você já coloca o arame e depois você fecha o invisível, aqui na hora de fechar essa faixa aqui, tá bom? Antes de pregar o fundo do trabalho, tá? Ó, ficou fofinho, cabe bastante, eu acho que cabe uma caixinha de bombom aqui, né? Ou então um ovo, tá bom, gente? Mas é isso, acho que acabamos. Amanhã eu já escaneio o molde e coloco pra vocês, tá? Não sei se alguém tiver aí que ainda não fez o work da maletinha e quiser fazer. Eu vou para dia 22 agora, não, 23. Eu vou para Indaiatuba, lá na Nívia, na Ideias do Coração. E depois, dia 30, eu vou para Curitiba, tá? Na Cuore de Pano, da Flávia, em Curitiba. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, né? Se tem mais perguntinha, tem? Não, acho. Agora é só dar tchauzinho pro Isso, pessoal. agora tchauzinho. A Andrea falou que é só dar tchauzinho. Tem muita gente. Marília, Gorete, Vera Lúcia. É, só tchauzinho, tchauzinho. Aí a semana que vem eu não vou conseguir fazer, porque semana que vem eu vou lá pro Festival de Boneca participar, vai ser minha distração, me distrair com as minhas amigas, passear um pouquinho, é uma coisa que eu super indico para quem puder, tiver a oportunidade de ir. É uma delícia respirar a boneca. A Ere não vai agora, vou sentir saudade, mas a Alessandra vai comigo, algumas meninas vão comigo. Muito legal, tá bom? Beijinhos para vocês e fica com Deus, cada uma de vocês, tá bom? Beijo.